Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje continuaremos os estudos de... O que a gente estava estudando mesmo, hein? Flexão. No vídeo passado, certo? No vídeo passado eu iniciei essa parte de flexão. Fiz ali um pequeno exercício resolvido, né? Mas esqueci de dar a convenção de sinais. Então hoje eu vou passar essa parte e tentar avançar para o próximo tópico. Ok? Mas primeiro, meu nome é Anderson, eu sou engenheiro mecânico formado pela Federal do Ceará. Vim para a Itália fazer um mestrado em engenharia automotiva, onde eu fiz, terminei e fiquei desempregado, né? E aí eu resolvi entrar para um doutorado de pesquisa, que é onde eu estou agora, certo? Então, vamos começar. Ok, no vídeo passado a gente fez aqui um pequeno exercício, né? Não me surpreenderei se eu tiver me embananado em alguma coisa. Mas deixamos passar a convenção de sinais, certo? E é extremamente importante a gente saber disso, certo? Então, se faz necessário, até na forma que a gente viu o exercício, a gente percebeu que não se sabia onde é que era positivo e onde é que era negativo. Então, é necessário definir onde será. Não. Em que sentido as forças e momentos serão positivos ou negativos. No geral, não existe uma convenção fixa. Isso é até arbitrário de se definir. Mas não existe um padrão, mas na prática as convenções positivas são: e aí beleza, vamos pegar um casinho aqui. Só para já exemplificar. Temos aqui nossa viga e essa viga
ela vai estar exposta a um carregamento. Eu tenho aqui ponto A, ponto C, e aqui eu vou ter um ponto D, certo? Beleza. Então essa viga ela vai estar exposta a alguns carregamentos, como por exemplo um carregamento distribuído, que é um carregamento onde ele não tem uma força pontual. Eu tenho uma distribuição de forças que pode seguir uma certa variação ou pode ser constante. Então tenho aqui uma que aumenta linearmente, saindo do ponto A, certo? Até o ponto B. E essa força a gente chama de W0. Esse é um carregamento distribuído. No ponto D eu vou ter uma força concentrada aplicada, uma carga concentrada aplicada P. Temos também distâncias, onde a carga temos distâncias que são arbitrárias, né? Então, temos aqui x1, a distância qualquer dentro do segmento AB. Eu vou ter uma distância x2 arbitrária dentro do segmento AC, x2, e eu vou ter uma distância x3. Dentro do segmento AD, certo? Beleza. Então temos aqui um exemplo de carregamento e eu posso dizer aqui, carga distribuída. Vamos lá. Carga distribuída ainda é positiva quando tá me perturbando aqui. Mensagens do doutorado, importante olhar. Então, beleza. Carga distribuída positiva quando age para baixo, né, sobre a viga. Sobre a viga, certo? Beleza. E aqui a gente tem uma força P, certo? Uma força P, uma força
uma força concentrada P. Só que aqui a gente vai analisar não a força em si, certo? Mas sim o que ela provoca internamente na viga. Com relação a cargas sobre a viga, vale considerar a convenção para força cortante interna, forças de cisalhamento internas. Beleza. Então, a gente vai pegar essa viga e vamos pegar uma seçãozinha dela. Certo? Temos aqui uma seção dessa viga. Vamos fazer o seguinte, peraí. Só para localizar a gente, aqui seria o ponto A. Beleza. Então, eu peguei uma seção dessa viga. E, como visto, fizemos corte e vemos que aqui eu vou ter uma força de cisalhamento e beleza, vou ter essa força de cisalhamento. Então vou ter uma distância aqui que é o nosso x1, que está dentro de AB. No caso da força de cisalhamento, quando a força de cisalhamento interna gera um momento, certo? Não, momento não, uma rotação. Mas o momento ela vai gerar, mas a gente já fala de momento. Uma rotação no sentido horário, ou seja, isso aqui vai gerar uma rotação no sentido horário em A, certo? A força de cisalhamento será considerada positiva. Será considerada positiva, certo? Beleza. Então eu tenho mais ou menos essa situação. Só que se eu cortar, vamos supor que eu vou fazer um corte
Aqui eu fiz o corte mais ou menos aqui, certo? E eu vou fazer um corte aqui. Certo? Vou fazer um corte aqui no lado direito da nossa viga. Então, vou ter nossa viga aqui. Aqui será o meu ponto B, ou meu ponto D, certo? Então vamos ter uma força de cisalhamento aqui. Eu vou usar a mesma convenção positiva, por quê? Só para demonstrar. Certo? Temos uma distância qualquer aqui. Então veja que aqui vai gerar uma rotação no sentido positivo. Então a força de cisalhamento é positiva. Ok. Beleza. Só que essa carga P, ela também vai gerar um momento, certo? Então a gente vai pegar aqui, copiar, pastel, beleza. E ao invés de eu colocar né, cisalhamento, eu vou colocar um momento aqui. Então a força P provoca um momento nessa viga. Beleza. Esse momento não é necessariamente, ele é só didático, só pra gente entender. Beleza. Aí gera um momento. Se o momento interno gerado pela carga P for se o momento interno gerado pela carga P causar uma compressão nas camadas superiores da viga, trata-se de um momento positivo. Trata-se de um momento positivo. Certo. Então, para o momento interno ser positivo, ele precisa gerar uma compressão nas vigas internas. Ou seja, ele precisa fazer isso aqui. O momento está aqui, agindo aqui. O que é que está acontecendo com aqui? Eu estou tendo uma compressão das fibras internas, né?
E a fibra externa, ela tem uma tração, né? A fibra interna tem uma compressão, certo? Beleza. Ok. Então esse é o momento positivo. Agora eu vou desenhar as componentes negativas. Vamos lá. O cisalhamento. Sim, deixa eu só desenhar aqui. Aqui nesse caso seria o momento aqui, ó. Né? Não confundir horário com anti-horário, certo? Para momento. O horário é o sentido de rotação causado pela força interna de cisalhamento. Então as componentes negativas aqui seriam o oposto. Aqui V para cima, aqui V para baixo. Aqui seria um momento nessa direção, né? E aqui seria um momento nessa direção. Basicamente isso aqui. Ok? Beleza. Então, dessa forma, a análise de viga pode ser feita determinando a reação nos apoios, certo? 2, as funções de cisalhamento e momento. Certo? E plotando o diagrama de força cortante e momento fletor. Certo? Beleza. Então, podemos dar um passo a passo disso aqui, claro. Passo a passo pode ser listado como: primeiro, determinar as forças e cargas. Determinar as forças de reação, certo? E momentos conjugados. Dois,
decompor essas forças de forma a obter componentes perpendiculares e paralelas ao eixo da viga. Beleza. Third step. Beleza. Definir, né? Coordenadas X, certo? Ou seja, longitudinal, né? Com origem na extremidade esquerda e que se estendam até os pontos onde eu tenho forças concentradas ou momentos, certo? Até pontos da viga onde estão forças concentradas momentos ou carregamentos distribuídos. Beleza, certo? Passo 4. Seccionar a viga nesses pontos. E aqui é basicamente o começo do diagrama de corpo livre, certo? Seccionar a viga nesses pontos e fazer
o diagrama de corpo livre, certo? De um dos segmentos. Certo. De um dos diagramas de corpo livre e fazer o diagrama de corpo livre de um não, né? Dos segmentos. Dos segmentos usando a convenção de sinais. Usando a convenção de sinais, beleza. Aí a gente vai construir dessa forma. A gente já aproveita isso para construir o diagrama de força cortante. Construir abaixo do desenho da viga já seccionada e indicada os pontos de força. E devidamente indicada, né, devidamente detalhada, não, devidamente caracterizada não, caracterizada, devidamente modelada, pronto, acho que fica melhor. Devidamente modelada. Beleza. O diagrama de força cortante em função de x e do momento fletor em função de x. Beleza. Aí, pequenas coisinhas, detalhes. Valores numéricos das funções, né? Que isso aqui vai ser uma funçãozinha que você vai construir. O valor numérico positivo, ele fica acima do eixo x, né? Então, PS valores positivos ficam acima do eixo x. E negativo, logo o negativo fica abaixo, né? Pelo amor de Deus. Beleza. Então, esse é o passo a passo. Tá, próximo tópico que
Que horas são? Ah, tem tempo ainda. Tá, agora vai começar a violência intelectual, né? Então vamos partir para o tópico 6.2. Método gráfico. Gráfico para construir. Música falada fica meio complicado. Vou botar um instrumentalzinho. Gráfico para construir diagramas de força cortante, momento flertou. Ok. Vamos lá. Começar essa parte aqui. Começar a violência aqui. Ah, vai ficar difícil essa merda. Faz tempo que eu não vejo isso aqui. Tá perturbando aqui. Esse método é base... Meu Deus, eu engoli nas palavras. Esse método é baseado em duas relações diferenciais entre a carga distribuída, cisalhamento e animal e momento, certo? Então eu deixar aqui carga importante, a gente deixar essa carga distribuída aqui rachurada, certo? Então a gente vai definir uma equação que relaciona tudo isso, certo? E enfim, é aqui que a coisa complica um pouco, mas dá para pegar. Considerando uma viga exposta a um carregamento qualquer, vou desenhar a vigazinha aqui. Essa viga aqui, deixa eu ver. Acho que eu já dei o copy paste aqui já. Não!
Vamos pegar essa daqui. Copy. Paste. Então, considerando uma viga, certo? E agora vamos alterá-la. Beleza. Então, nessa viga, a gente vai ter algumas forças concentradas, mas a gente vai ter um carregamento que não vai seguir um sentido lógico, assim. Na verdade, não é sentido. Ele não vai ter ali ele não é homogêneo, certo? Então, ele vai seguir uma função de carregamento. Carregamento distribuído que eu estou mencionando. Então tá. Então vamos mudar as coisas de cores agora, né? Forças pontuais. Não, vamos fazer o seguinte: forças pontuais verde, carregamento lilás. Pronto. Então, carregamentozinho aqui, doideira. Certo, aqui, outra forcinha aqui, outra forcinha aqui, tal e coisa e tal. E pega no catatal. Aqui, 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 certo? E aqui nós temos o carregamento W em função de X. Certo? Só que nós também temos algumas cargas concentradas e também temos alguns momentos agindo nessa viga. Então é uma viga bastante carregada. Então temos aqui, opa, o Parkinson já começou hoje. Temos aqui uma força, temos outra força mais ou menos aqui. Beleza. Deu bom. Vamos só. Deu bom. Agora vamos escrever nossos momentos. Momentos. Vamos usar vermelho não. Vermelho eu vou usar os pontinhos. Então vai ter um momento aqui, né? E vai ter um momento bem aqui. E para eles vamos definir laranja, certo? Então vamos ter um momento aqui. Que chamemos de M1. E vamos ter um momento aqui. Chamemos de M2. Certo? Beleza. As forças. Aqui temos F2 e aqui F1. Ok. Tá certo. Então temos um diagrama de corpo livre, sujeito a um carregamento. Um carregamento qualquer, com bastante força, momento, carga distribuída. Ok. E como que eu vou analisar isso aqui? A gente vai trabalhar agora com elementos diferenciais infinitesimais. Então, nós vamos pegar um peidinho aqui, um elemento daqui. Vou pegar um elemento. Né? E vamos pegar esse elemento, vamos estudá-lo. Esse elemento, ele tá logo a uma distância x da origem dessa viga, certo? E ele tem uma espessura que chamemos de ΔX. Certo? Então esse é o nosso elemento. Certo?
Então, escrevemos aqui. Como é que eu posso dizer? Analisa-se um elemento diferencial dessa viga. Analisa-se um elemento diferencial da viga, certo? Em uma posição X, onde em uma posição X não exposta a cargas pontuais, forças concentradas, nem momento. A forças concentradas nem momento conjugado. Beleza, então a gente está selecionando um ponto muito específico onde não tem força concentrada nem momento conjugado. Logo, não estamos analisando essa viga considerando essas forças. Então, vejamos o que é que sai, certo? No caso, temos aqui o elementozinho, mais conhecido como elemento de viga, certo? E, como esperado, ele está exposto a cargas de cisalhamento interna e momentos internos. Então tá. Então, e como que a gente vai analisar? Um diagrama de corpo livre. Dessa forma, constrói-se o diagrama de corpo livre. Beleza. Então vamos lá. Cisalhamento. Um cisalhamentinho aqui. V. Temos outro cisalhamentinho aqui. V. Certo? Temos momento M e outro momento aqui. Certo? Momento M mais delta M. Beleza. Ah, sim. E temos o carregamento, é evidente. Vamos fazer o carregamento. Só lembrando que aqui Ridge Racer. Temos aqui uma espessura ΔX. Certo? E o nosso carregamento. A gente pegou num ponto aí. Beleza?
W de x, em função de x. E vamos ter aqui uma força. Por quê? Porque carregamentos distribuídos, eu vou ter ali um ponto onde essa força é como se fosse um centroide, onde eu tenho uma resultante. E essa resultante a gente chama de W em função de x vezes delta x. Certo? E ela tem uma espessura, uma distância para o fim uma distância da outra extremidade do carregamento. Nós chamamos ela de K delta x. K de delta x. Certo? Lembrando que a gente tem que aplicar a convenção de sinais aqui. Então eu apliquei, né? Momentos positivos, né? Gerando compressão na superfície externa, na superfície superior, e cisalhamento gerando rotação no sentido horário, né? Tá tudo no positivo aqui, certo? Por que que a gente colocou aqui um delta x, um delta m, certo? Eu acho que eu não coloquei pro V. Não coloquei pro V. Isso aí, Anderson. Isso aí, né? Já tá reprovado no próprio vídeo, né? Então, V mais delta V. Por que que a gente coloca essas componentes? Observa-se que V e M em uma das faces possuem componentes adicionais. Delta V e delta M, respectivamente. O motivo é prover o equilíbrio do sistema, uma vez que eu tenho uma carga distribuída que não é homogênea. Uma carga distribuída não uniforme. Melhor. Não sei, acho melhor. Beleza. Certo? Cargas distribuídas são normalmente substituídas por forças cortantes.
ou por forças resultantes. Sendo neste caso dada por W em função de x vezes delta x e ponto, certo? Além disso, esta vírgula, né, imbecil, age a uma distância fracionária da extremidade, que nesse caso é a extremidade direita. Beleza. E por fim, essa distância é dada por K. Por K de delta x, certo? Que pode variar entre 0 e 1, certo? Beleza. Certo. Mais na frente a gente vai ver algumas definições com relação a isso. Deixa eu até ver aqui. Agora. Não, nem agora não. De qualquer forma, eu vou pôr essa observação. Que pode variar entre 0 e 1. Quando a distribuição a carga distribuída, né, W de x, for uniforme, K será 1/2, certo? Beleza. Então, dado aí, vamos só fazer a equaçãozinha de equilíbrio aqui, certo? Portanto, pode-se escrever a equação de equilíbrio para este elemento diferencial. Beleza. Vamos escrever. Isso aqui vai dar merda. Somatório das forças em Y. E vamos só
pegar aqui. Só para copy. E aqui a gente vai meter pastel. Vamos deixar bem aqui, esperto, só aqui de olho. Aí aqui é Y e aqui é X. Beleza. Somatório das forças em Y igual a 0. Certo? Então, começamos com V menos WX vezes delta X, porque tá para baixo, menos V mais delta V, porque tá para baixo, certo? Igual a 0. Beleza. Delta V poderá ser descrito por menos W de X vezes delta X. Certo? Ok. Somatório dos momentos. Certo? Aqui, eu vou só dizer aqui que para cima é positivo. Lembrando que essa convenção de sinais aqui, gente, você não falou que era horário e anti-horário? Isso é na hora que eu vou definir o que é uma força cortante positiva, um momento interno positivo. Aqui a gente está vendo com relação à coordenada y e x, certo? Se a coordenada y é para cima, o positivo é para cima, certo? Beleza. Logo, o momento será positivo, né? O momento é positivo quando for anti-horário. Essa parada confunde. Eu mesmo me confundia bastante e me confundo até hoje, inclusive, né? Então, beleza. Um momento em torno. Que pariu, viu, meu irmão? Está merda. Em torno de. Porra, onde é que tá esse ponto aí, meu irmão? Ok. Acho que o ponto pode ser dito aqui. Ponto O. Então tá. Momento em torno de O. Aí vai ser. Eita, que a bicha aqui vai ser grande. Menos V vezes delta X mais M mais W de X vezes delta X vezes K de delta X, certo? Mais M mais delta M igual a 0. Aí no fim a gente encontra os momentos adicionais para equilibrar o sistema, que será delta M igual a V delta X vezes delta X, né, no caso, V vezes delta X, carregamento distribuído, né, vezes K de delta X, K delta X ao quadrado, né, delta X vezes delta X. Eu não gostei muito dele colocar o delta X dentro do coisa, eu ficar achando que é uma função, mas enfim, é ao quadrado, certo? E nós temos aqui o nosso carregamento. Delta, puta que pariu, viu, meu irmão? Isto é uma merda mesmo. Certo? Temos aqui o nosso delta V e nosso delta M. Certo? Tá, e o que a gente faz com isso? Subsequentemente, divide-se, isso aí, bom, ó, analfabetismo aqui. Divide-se por divide-se os termos obtidos por delta X
Δx e extrapola, calcula-se um limite quando Δx tende a zero, certo? O que é que eu vou obter? O que a gente chama de inclinação, o slope. dv dx será menos carregamento distribuído em função de x. dm dx será igual a v. Certo? E o que isso significa? Bom, toda vida que você vê um cálculo diferencial desse, a gente está tratando da inclinação de uma curva. Então esses termos são inclinações do diagrama de força cortante em cada ponto e do momento em cada ponto. Então, inclinação do diagrama de força cortante copy pastel, tá pra cá, beleza, paga isso aqui, paga, fala puta. E inclinação do diagrama de momento fletor, certo? Beleza. Os outros termos. Aqui tá fácil, certo? Carga distribuída, certo? No ponto X selecionado. E aqui o cisalhamento, a força cortante no ponto X selecionado, certo? Carga distribuída. Não, imbecil. Tô muito burro, eu. E aqui o cisalhamento. Todos estes em um ponto específico da curva ou da viga, porque são em função de x. Certo? Ok. Acho que a gente falou de coisas bem legais hoje. E no próximo vídeo a gente finaliza esse tópico. Ou não. Não finaliza não. Não vai finalizar não. Não vai não. Não vai dar não. Enfim. É isso por hoje. Certo? Paremos aqui. Estou cansado, né? Mas todo dia tem uma horinha de estudo para revisar. Próximo vídeo a gente continua. E até lá. Obrigado pela sua paciência. Recomendo assistir na velocidade 2. Até lá.